Meus irmãos, na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículos 1, 2 e 3, nós podemos aprender algumas lições a respeito da oração. E eu quero compartilhar aqui com vocês 3 lições. A primeira lição é a respeito da primazia da oração. O texto começa dizendo: antes de tudo, pois exorto que se use a prática de súplicas. Essas palavras, antes de tudo, indica a primazia de importância e não de tempo. Nós devemos olhar para a oração e ter a oração em nossa vida não apenas como um item da nossa vida cristã, mas como uma parte vital. Os apóstolos, eles compreenderam perfeitamente isso, quando eles falaram em Atos, capítulo 6, versículo 4. Nós nos dedicaremos à oração e ao estudo da palavra. Eles entenderam a primazia da oração e nós devemos entender isso e praticar a oração como uma prioridade em nossa vida. A segunda lição que nós podemos aprender nesse texto é que devemos orar pelas autoridades. O texto diz que devemos orar em favor dos reis, em favor dos que se acham investidos de autoridade. E aqui, meus irmãos, não é uma questão de pensamento político, de ideologia, se você concorda ou não com seu prefeito, com seu governador, com seu presidente, com seus deputados, senadores, secretários, ministros. Não é essa a questão. O apóstolo Paulo não coloca essa condição. O apóstolo Paulo nos ensina o dever de orar por todas as autoridades. E o apóstolo Paulo sabia do que estava vivendo e falando. Na sua época, uma das autoridades era Nero. Nero era um homem perverso. A maioria dos historiadores acreditam que Nero mandou matar sua mãe. Mas mesmo assim, o apóstolo Paulo, ele ensina a Timóteo e que Timóteo deveria ensinar à igreja que toda a igreja deveria orar em favor das autoridades. É o que nós aprendemos no texto. Quando nós oramos pelas autoridades, nós estamos confessando que não dependemos dela, que a nossa confiança não está no presidente, no governador. A nossa esperança não encontra-se nos deputados, nos senadores, ou qualquer outra pessoa que tenha algum poder político, algum poder de decisão. Quando nós oramos, nós confessamos que a nossa confiança está em Deus, porque esses homens e essas mulheres que têm o privilégio de ocupar algum cargo político, de exercer alguma autoridade, eles são constituídos por Deus. A Escritura diz isso. A igreja, quando ora pelas autoridades, ela está confessando que a sua confiança está em Deus, que a sua esperança está no Senhor, está confessando que acredita na soberania de Deus. Por isso que ela ora, porque ela é dependente de Deus e não dessas autoridades. Glória a Deus por isso. A última lição que nós podemos extrair nesse texto é sobre o propósito das nossas orações. E o texto deixa bem claro que devemos orar para vivermos uma vida tranquila e mansa. Que devemos orar para vivermos com toda a piedade e respeito. Que devemos orar porque isso agrada a Deus. É tempo de orar, é tempo de clamar ao Senhor, é tempo de se prostrar diante de Deus, reconhecendo a sua soberania, o seu domínio, o seu poder e a sua graça. Vamos orar. Que Deus nos ensine a orar, que Deus nos faça orar, que Deus nos abençoe.